Bom, pessoal, a gente preferiu ficar em silêncio porque nós não tivemos acesso ao inquérito, mas nós olhamos todo o contexto do processo, né? Então, várias perguntas tinham sido relacionadas e selecionadas para serem feitas, mas eu preferi vir à Polícia Federal primeiro porque eu entendo que quando nós recebemos uma intimação ou alguma decisão judicial, é muito importante que a gente cumpra essas decisões. Independente do meu entendimento pessoal de que esse inquérito é inconstitucional, por conta de como ele nasceu e como ele tem sido conduzido, o meu respeito à instituição Polícia Federal fez com que hoje eu estivesse aqui para poder... Nossa, a gente pode tirar máscara ou é proibido? É proibido? Jesus, como é que fala com isso? Até por entender que o meu respeito à instituição Polícia Federal vale mais do que a minha observação ou o meu entendimento em relação ao inquérito, que no meu entendimento é inconstitucional, e a gente vai decidir, pelo jeito a gente vai procurar saber e vai saber disso no dia, na terça, na quarta, quinta-feira que vem, na semana que vem, que vai ser julgada a constitucionalidade do inquérito. Acho que é importante, principalmente como representante do povo, eu ter vindo para cá também, para poder deixar bem claro que o direito de livre expressão, o direito de manifestação de todos, não só meu, que tenho imunidade parlamentar, mas de todo cidadão deve ser preservado, deve ser respeitado, e que nós já temos leis suficientes para poder reger quando uma pessoa não concorda com a outra, principalmente se ela for acitada. Então, a gente está vivendo um momento em que esse inquérito está acontecendo no STF. Dentro da minha casa, Câmara Federal, a gente tem uma tentativa de se passar uma lei que teoricamente é contra fake news, mas que nós não precisamos dela. Nós já temos hoje todos os argumentos, todos os artifícios legais, todos os meios legais para se retirar um conteúdo de uma rede social quando não se concorda com ele, para se processar uma pessoa quando de repente você não concorda com aquela pessoa. Então, se a gente começa a cercear o direito de manifestação do cidadão, do deputado que representa o cidadão, daqui a pouco vai ser cerceado também o direito de vocês, imprensa. Então, eu acho que a gente estou aqui não só na condição de deputada, mas na condição de defensora desses direitos e garantias fundamentais. Deputada, a senhora tomou conhecimento de alguma parte desse inquérito, seja, por exemplo, se a senhora está na condição de testemunha, o que ele fala, algum teor, conversando até com outras pessoas, eu não sei se alguns já tiveram acesso a esse inquérito, a senhora sabe de alguma coisa? Eu agradeço a pergunta, porque até o momento eu não tenho nem a informação se eu estou aqui na condição de testemunha, na condição de investigada, em que condições eu estou. As perguntas também foram feitas sem contextualização de data. Então, abriu-se o inquérito em 2019, mas as perguntas não estão, eu não sei relacionadas aqui que elas estão relacionadas. Perguntas muito abertas e que, estou com o meu advogado, o Dr. Wendel, que talvez possa explicar melhor juridicamente para vocês, mas quando você tem uma pergunta que você não tem relação com o inquérito e não sabe aqui está conectado, é complicado responder. O que te perguntaram, deputado? A gente não pode se manifestar sobre essas perguntas em respeito até ao sentido do inquérito. Na sua opinião, está havendo uma perseguição aos conservadores e apoiadores do governo? Com certeza, se você for ver, todos os investigados são apoiadores do governo. Se nós falamos, e assim, eu até agradeço a pergunta também, porque na semana passada eu fiz uma busca de vídeos de outras pessoas que são teoricamente competidores, ou alguém pode utilizar a palavra inimigos políticos, como por exemplo Boulos, José Dirceu, pessoas da esquerda, né, que
que falaram coisas muito piores do que, teoricamente, esses investigados falaram, ameaçaram de uma forma muito mais desrespeitosa o Supremo Tribunal Federal e não estão no inquérito. Então a pergunta que eu lhes faço é: por que somente deputados bolsonaristas e por que somente apoiadores do presidente estão nesse inquérito? Essa é a pergunta. E a segunda pergunta, e a segunda questão que eu faço é: eu estou aqui para defender até o direito do Zé Dirceu, do Boulos, ou de quem quer que seja, de criticar pessoas que eventualmente que eles não concordem. E nós temos aí todas as condições de, em caso de cometimento de crime, temos as instituições que funcionam perfeitamente. Em caso de cometimento de injúria ou difamação, temos também os meios legais de processar as pessoas. Deputada, a gente só tem acesso. Eu não recebeu ainda, a senhora veio de respeito à instituição, mas a senhora não teve acesso aos autos, porque o ministro Alexandre de Moraes tinha declarado, tinha liberado a investigação do Fórum. Sim, não, ele liberou, ele decidiu, concedendo vista dos autos, mas não foi disponibilizado. Ele determinou um agendamento para os advogados, não só eu, mas todos, mas esse agendamento não foi feito pelo gabinete, mesmo após a nossa solicitação, uma vez que, segundo a assessoria do ministro, o processo não estaria lá, estaria na PGR, por alguma manifestação, então não havia essa possibilidade. Então, por esse motivo, nós não tivemos acesso até o presente. Deputada, a gente não... a decisão do Supremo na quarta-feira sobre a constitucionalidade para poder tomar uma decisão? A gente não sabe até o momento em qual condição a deputada figura nesse inquérito. A gente não sabe o que ela é investigada, quais os crimes que são imputados, se ela veio na condição de declarante, se ela veio na condição de testemunha, se ela veio na condição... Enfim, não existe essa definição até o presente momento. Então, por essa razão, nós vamos aguardar o ministro agendar essa vista dos autos, né? E analisando os autos do inquérito, nós vamos verificar quais os... Após ela deve Deputada, falar? Após isso ela deve falar? A deputada deve falar? Deputada, dentro do... Eu me coloquei à disposição, assim como me coloco à disposição sempre, tanto de vocês, jornalistas, sempre estou à disposição das instituições. Sou favorável ao livre direito de expressão e de defesa, amplo direito de defesa. E agora, o meu amplo direito de defesa, ele tem que estar garantido, e para estar garantido, eu precisaria ter acesso aos autos, né? Acesso ao... Deputada, dentro da decisão, o ministro Alexandre de Moraes cita gabinete do ódio e fala e chama de associação criminosa. A senhora tinha conhecimento desse gabinete do ódio, como fala o ministro Alexandre de Moraes? O que a senhora tem a dizer em relação a isso que ele coloca na decisão? Eu tenho a dizer que não existe gabinete do ódio. As minhas redes sociais, eu até publiquei ontem um print, porque me disseram que eu alcanço muitas pessoas porque eu impulsionava minhas redes. Não faço impulsionamento de redes, não trabalho com robôs. Tenho colocado tudo à disposição da justiça, inclusive se havia alguma dúvida se eu impulsiono redes ou não, ou se eu ajo de alguma maneira ilícita ou não, basta também eles perguntarem ou tentarem puxar isso das próprias redes sociais, né? Que perguntem ao Twitter, que perguntem ao Facebook, que perguntem ao Instagram. As minhas redes sociais têm crescido muito, têm alcançado muita gente, porque a gente fala a verdade, e não porque a gente fala fake news. Então é totalmente o contrário. Não existe gabinete do ódio, não existe... o que existe, na verdade, e que eu acredito que existe neste inquérito, é uma parcialidade. Existe uma justiça parcial. A liberdade de expressão está em risco? Muito em risco. Eu acho que vocês veem, as pessoas falavam do presidente com medo de que ele censurasse alguém, né? Alguém, ou instituições, ou vocês, jornalistas. E por mais que haja críticas por parte dele, ele sempre defendeu o direito de livre manifestação de todos vocês, de toda a população e até contra ele. Eu, por exemplo, quando sou xingada na rede social, eu bloqueio a pessoa. Se eu achar que a pessoa passou dos limites, eu posso entrar com processo, nunca processei ninguém. E eu sou uma das pessoas mais xingadas, assim, pela esquerda, que eu acho que tem no Brasil. Então, meu filho já sofreu ameaça, e assim, nada disso me fez
buscar calar essas pessoas. Quando a gente começa a ter instituições que buscam calar o cidadão e calar deputados que representam os cidadãos, aí sim a gente pode começar a ficar preocupado. Porque os próximos podem ser vocês. Deputada, Deputada, a senhora pode falar de uma maneira geral o teor das perguntas? Foram perguntas relacionadas ao conteúdo da sua rede social, alguma ligação ao presidente? Ou quantas perguntas entendo. foram realizadas também? Houve uma série de perguntas, mas infelizmente não posso falar porque o processo é sigiloso e eu quero seguir a questão restrita da lei. Só para Deputado. entender, a senhora não... Tem uma pergunta para o Não deputado. respondi nenhuma delas porque nenhuma delas era factual. Nenhuma delas eu podia responder de fato. Nenhuma delas tinha nada a ver com a senhora, só para entender exatamente por que a senhora não respondeu as perguntas. Se eu responder essa pergunta, eu vou acabar infringindo alguma lei, né? Eu tenho receio disso. Deputado. Assim, e até porque, gente, eu tô assim, sofrendo 3 inquéritos policiais no STF, estou sendo vítima, porque na verdade eu não sei nem o que eu sou, mas ontem, por exemplo, foi aceito um dos inquéritos criminosos, queixa de criminal contra mim. Estou sofrendo mais 5 processos de pedido de cassação da Câmara. Um deles, inclusive, é o Instituto Anjos da Liberdade, que é conhecido publicamente por defender ações e pessoas do PCC e do Comando Vermelho. Tive 2 pedidos de apreensão de celular. Então, assim, eu acho que dos deputados todos, eu acho que estou sendo a mais perseguida. E eu ainda não entendi por quê. Eu estou tentando entender o que é que eu estou fazendo de errado. Por isso que eu faço questão de vir aqui hoje, para mostrar que eu não tenho absolutamente nada a esconder. Você acha que o inquérito dos fake news deveria ser encerrado? Enquanto o entendimento pessoal meu de que ele é inconstitucional, deve ser encerrado. Alguns Deputada, deputados recusaram a depor. Por que a senhora veio? Só a televisão pode perguntar, gente? Em respeito à Polícia Federal e até meia para hora de poder fazer constar tudo isso que eu falei para vocês, porque eu fiz constar isso no meu depoimento. Deputada, foi enviada à PGR e ontem houve uma manifestação do Procurador-Geral Augusto Aras sobre uma manifestação do PT e de outros partidos acusando a senhora de advocacia administrativa na troca de mensagens com o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O que a senhora tem para alegar sobre essa questão de advocacia administrativa e tráfico de influência? Foi aberta uma apuração preliminar na PGR para ver se abre inquérito ou não. Eu acho que quando a gente começa a incomodar bastante nossos inimigos políticos é porque a gente está no caminho certo. Então, se o PT está tão incomodado comigo, significa que eu estou fazendo a coisa certa. Eu vou continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo, vou continuar seguindo exatamente a mesma linha. E se o PT me vê como uma oponente tão perigosa assim, podem vir, porque aqui ainda tem muita resistência e sobra para muita briga. Tá bom? Obrigada. Foi, então,